Fazendo o que os médicos te indicam, você nunca vai se curar de suas hemorroidas. Foi isso que uma enfermeira me disse antes de me revelar um tratamento secreto que os médicos americanos realizavam uma única vez e se curavam das hemorroidas para sempre, mesmo das mais severas. Eu já sofri muito com hemorroidas, dor, inchaço, sangramento. E só de lembrar eu fico aflita. Afinal, existe um desconforto e constrangimento maior que hemorroidas? Se existe, eu não consigo pensar o que possa ser. Eu até me considero bem resistente à dor e desconfortos, mas isso me tirava noites e noites de sono, literalmente acabavam com minha paz. Mas hoje, tudo é diferente. Há cerca de 4 anos eu não sofro um único dia com isso. E tenho certeza de que não vou sofrer mais. Pode soar um pouco ousado, né? Como eu posso ter certeza disso? Bom, eu utilizei um método escondido pelos médicos norte-americanos que me curou definitivamente das hemorroidas. Em 48 horas, já estava aliviada das dores e em menos de 3 semanas, minhas hemorroidas haviam desaparecido de uma vez por todas, através de 2 hábitos primitivos que uma enfermeira me revelou, inclusive é o mesmo que você está prestes a descobrir agora. Não é escondido por ser perigoso ou algo do tipo. Na verdade, eles escondem porque isso faria com que eles e as indústrias farmacêuticas reduzissem drasticamente seus lucros. Só para você ter uma noção, lá atrás, em 2017, a indústria farmacêutica faturou 69,5 bilhões e em 2021 este número ultrapassa facilmente os 130 bilhões. Considerando que as hemorroidas atingem metade da população brasileira adulta, sendo aproximadamente cerca de 80 milhões de pessoas. Faça as contas e tire suas próprias conclusões o quanto esse mercado movimenta só com a venda de cápsulas, pomadas, supositórios, medicamentos e cremes que não curam e somente aliviam as dores e outros sintomas. Por isso, grandes empresas farmacêuticas estão se organizando para derrubar esse site. Afinal, com uma informação desse nível se espalhando, são milhões a menos para seus cofres. Então, assista esse vídeo enquanto ainda está no ar, pois a qualquer momento pode ser derrubado. O que eu vou te revelar nunca foi mostrado antes. Afinal, geraria uma repercussão imensa. Então, vamos fazer um acordo? Eu te mostro tudo o que você precisa saber para se livrar das hemorroidas nesse vídeo e você fica comigo até o final, pode ser? Me chamo Solange Dias e só depois de 9 anos sofrendo com hemorroidas descobri isso. A cada 15 dias eu estava testando um produto novo, sempre com a esperança de encontrar a solução ideal. Mas nada disso funcionou para mim. Até entender que tudo isso são apenas para tratar os sintomas, ou seja, não impedem que as hemorroidas voltem no dia seguinte. Também não foi as dicas comuns que dizem por aí para aumentar o consumo de fibras e beber muita água. Para ser sincera com você, eu cansei de saladas e de me forçar a comer mais vegetais. Não percebia nenhuma mudança na hora de ir ao banheiro e a dor simplesmente continuou. Por estar completamente desesperada, fui ao hospital fazer bandagem. Se você nunca ouviu falar, é um procedimento quando a hemorroida já está em uma fase grave, que amarram bandas em torno de cada hemorroida, fazendo com que a falta de fluxo sanguíneo murche a hemorroida e caia. Sinceramente, foi o desespero que me levou a essa tomada de decisão. Em sã consciência, eu jamais faria isso. Porém, confesso que funcionou, mas somente por 4 meses. Além de me deixar com marcas na pele, as hemorroidas voltaram, piores do que nunca, e numa situação nada agradável. Eu tinha uma viagem a trabalho para Curitiba. Acordei atrasada, pois o alarme não havia despertado, mas acordei de bom humor e estava determinada. Então pulei da cama e logo fui me arrumando. A minha sorte era que as coisas que iria levar já havia arrumado um dia antes. Logo fui para o banheiro, como de costume. Ao evacuar, tive uma surpresa nada agradável. Após sair as fezes com muito esforço e um pouco de desconforto, o que eu estranhei, algo parecia estar pendurado no meu ânus. A dor e as sensações pareciam ser familiares, mas estava querendo acreditar que não seria as hemorroidas novamente. Até porque já fazia 4 meses que não tinha nenhum problema e eu estava plenamente feliz com isso. Mas não sabia que poderia ir do céu ao inferno em questão de segundos. O que era para ser um dia incrível acabou sendo o início de um pesadelo. Peguei lentamente o papel higiênico enquanto torcia para ser qualquer outra coisa e apenas encostei. Resultado? Dor e o papel todo ensanguentado. Meu mundo desabou. Havia um caroço. Eram elas novamente.
A coceira e a queimação também voltaram, pior do que nunca. Tomei um banho até que parasse de sangrar, o que sempre me deixou muito preocupada em desenvolver algo pior, pelo risco de infecção. Uma ferida aberta em uma área como essa, acho que você entendeu o que quero dizer, né? Tentei remarcar a viagem, mas já era tarde demais. Ou perdia meu emprego, ou então iria começar uma aventura nada alegre. Eu não tive outra escolha. Eu estava com pressa, precisava andar mais rápido, e a cada passo para mim era como se alguém estivesse com um espeto me cutucando lá embaixo. Ao entrar na van, todos perceberam meu semblante. Meus colegas de trabalho estranharam. Afinal, eu sempre chegava com muito entusiasmo. Me sentei no último banco. Não queria que ninguém ficasse me reparando ou tentando puxar conversa. Da minha cidade até Curitiba foram 6 horas consecutivas. Parecia uma eternidade. Muitos pensamentos passavam pela minha mente, pois o tratamento de bandagem era minha última opção. Depois disso, só a cirurgia. Agora imagina como deve ser fazer uma cirurgia nessa área. Não é nem um pouco agradável. É a pior recuperação que existe. Sem contar o preço, extremamente caro. Além disso, pessoas mais próximas a mim ficariam sabendo que sofro com isso e certamente fariam piadinhas pós-cirurgia. Eu ficaria por 5 dias em Curitiba e não estava suportando de dor. Então, planejei secretamente para ir ao pronto-socorro, sem que ninguém descobrisse. Assim que cheguei em Curitiba e fiz o check-in no hotel, vesti uma roupa grande e coloquei um óculos, para que nenhum colega de trabalho me reconhecesse. Saí discretamente e pedi um táxi, direto para o pronto-socorro. Nesse dia estava muito quente e eu estava com roupas que me cobriam o corpo todo. O taxista reparou que tinha algo errado e tentou puxar assunto comigo. Fala sério, não tinha desconforto pior naquele momento. Sorrir e conversar com um desconhecido enquanto está com um ânus dolorosamente inchado e possivelmente sangrando ao mesmo tempo? Assim que cheguei, fiquei na fila de espera por algumas horas. Infelizmente, esse descaso é normal nos hospitais públicos aqui no Brasil. Depois de muito tempo, me chamaram para entrar na sala do médico. Assim que entrei, ele não olhou na minha cara, fez algumas perguntas, contei o que havia acontecido e ele já diagnosticou como um caso cirúrgico. Eu simplesmente entrei em pânico. Minha pressão baixou e eu não conseguia reagir, fiquei paralisada. O médico saiu da sala para passar adiante o diagnóstico. Me deixou sozinha ali. Nesse meio tempo, uma enfermeira muito simpática entrou para pegar alguns papéis. Assim que ela me viu, ficou preocupada, pois eu estava pálida e não conseguia falar nada. Segundos depois, eu apaguei. Acordei assustada em uma cama e a mesma enfermeira esperando eu acordar para me dar um remédio. Eu, sem entender o que estava acontecendo, pedi uma explicação. Ela me contou que eu havia desmaiado e me acalmou. Como estávamos só nós duas ali no quarto, senti segurança nela. E sei que enfermeiras estão acostumadas a ouvir histórias tristes. Então, eu contei o motivo de ter entrado em pânico. Ao contar tudo, vi no olhar dela que ela queria me dizer algo, mas parecia não conseguir. Então, perguntei para ela se a cirurgia era realmente a única solução. A medicina e a tecnologia estão avançadas. Como assim não criaram uma solução para hemorroidas? Muito acanhada, ela me disse em um tom baixo: no quarto ao lado tem um casal que fizeram a mesma cirurgia com esse médico. Faz 5 dias que estão em recuperação e está sendo muito tensa. Eu não consegui evitar no caso deles, mas com você eu consigo. Não irei te deixar passar por esse sofrimento. Faz 1 mês que estou trabalhando aqui no hospital. Trabalhei por 4 anos como enfermeira nos Estados Unidos, mas fui mandada embora após descobrir o tratamento de hemorroida secreto dos médicos americanos. Eles conseguiram me expulsar do país injustamente, com medo que eu revelasse isso. Bom, o meu plantão acaba daqui a 15 minutos. Podemos tomar um café aqui perto e eu te conto tudo. Que acha? Sem pensar 2 vezes, eu aceitei. Assim que ela saiu do quarto, o médico entrou e antes mesmo dele falar alguma coisa, expliquei minha situação, que não poderia passar por aquela cirurgia. Afinal, não morava lá e que no outro dia teria várias reuniões importantes. Ele fechou a cara imediatamente, passou alguns remédios e me deu alta. Assim que saí do hospital, nada tinha mudado. Eu estava com uma dor insuportável e estava andando parecendo um pinguim. Alguns minutos se passaram e encontrei com a enfermeira, que se chama Joyce. No caminho, ela já começou dizendo: todos os pacientes que chegam com hemorroidas, desde a mais simples até a mais grave, este médico já marca cirurgia, porque além de ganhar muito dinheiro com cirurgias,
Ele tem parceria com uma farmácia de manipulação e ganha comissão sobre os produtos de pós-cirurgia. Ela continuou. Bom, não é novidade que as indústrias farmacêuticas estão cheias de vampiros de marketing, que estão ficando ricos por se aproveitarem do seu desespero. Com bilhões em jogo, essas empresas farmacêuticas dirão qualquer coisa para que você compre seus produtos. Eles vão até mentir na sua cara. As complicações potenciais das cirurgias de hemorroidas, juntamente com todos os efeitos colaterais causados pelos medicamentos prescritos, se traduzem em um lucro enorme. Além disso, muitos homens e mulheres enfrentam uma infinidade de complicações adicionais de saúde, devido aos medicamentos. Tudo isso em vão, porque os tratamentos convencionais falham em tratar a causa raiz das hemorroidas. Não dá para resolver um problema tão delicado como este usando remédios e cirurgias destinadas a tratar os sintomas de hemorroidas. Você não consegue enganar seu corpo. A única maneira de curar permanentemente é eliminando o problema pela raiz. Sem contar que as hemorroidas podem ser muito mais perigosas se não forem tratadas e pioram com a idade. Elas também podem causar problemas cardíacos, com risco de vida e estresse cardíaco. Alguns médicos chegaram a associar o risco de morte devido a distúrbios e complicações relacionadas às hemorroidas. Ou seja, hemorroidas não é uma condição que você queira ignorar ou com a qual tente conviver. Sabendo de tudo isso, os médicos americanos tratam a causa do problema. As hemorroidas fazem parte do corpo humano desde nossa existência. São como nossos braços, pernas, orelhas ou qualquer outro membro do corpo, tendo sua função essencial, que é controlar e facilitar a saída das fezes. Por isso elas não são uma doença na verdade, elas só começam a dar problemas e são consideradas doença quando alguma causa provoca muita pressão sobre elas, levando a sintomas de dor, desconforto, inchaço, coceira e sangramento. Então, o que precisa ser feito é combater diretamente a causa. Dessa forma, não só curamos as hemorroidas, mas evitamos que outras sejam afetadas e comecem a causar problemas também. O que eu descobri é que elas são causadas por dois hábitos primitivos praticados por nós, seres humanos: o que comemos e como nos movimentamos. Assim que ela disse isso, não sabia se ficava triste ou feliz e a interrompi imediatamente, dizendo: eu não quero conselhos sobre dieta, eu realmente não suporto e até tentei diversas, mas não combinam comigo. Além disso, não quero um programa de exercícios, todos aqueles movimentos bobos e pulos já me cansa só de pensar. Ela respondeu: calma, pois não é nada disso. Vou te explicar direitinho e também passar um tratamento natural que irá aliviar a sua dor em menos de 48 horas. A verdade é que comemos a coisa errada e nos movimentamos muito pouco ou até nos movimentamos o suficiente, mas não da maneira certa. Então, ela começou a explicar sobre o primeiro hábito primitivo. Olha só, o sistema das hemorroidas é bem conhecido e incluem evacuações prejudiciais, vasos sanguíneos fracos e inflamação severa. Ao mesmo tempo, as propriedades de diferentes alimentos deliciosos também possuem anti-inflamatórios, promovem movimentos intestinais muito eficientes, fortalecem os vasos sanguíneos, reduzem o inchaço, aliviam a dor e assim por diante. As escolhas alimentares são escolhas de ter ou não hemorroidas. Quando você olha para as propriedades saudáveis dos alimentos naturais, cientificamente comprovadas, você percebe que muitos alimentos parecem ter sido criados propositalmente para aliviar e remover hemorroidas. Comer fibras ajuda? Sim, mas se mais fibra fosse a resposta, ninguém teria hemorroidas, teria? Temos que ser mais espertos do que isso. Entender quais alimentos afetam diretamente as hemorroidas significa que podemos assumir o controle da condição e fazer algo a respeito. Por exemplo, alguns tipos de fibra têm efeitos anti-hemorroidas muito melhores do que outros. Essa é a fibra que deve comer. Outros alimentos contêm adstringentes naturais e antocianinas. Ambos diminuem o inchaço das hemorroidas e, portanto, reduzem a dor. Outros alimentos combatem especificamente a coagulação e a inflamação no sistema circulatório, as principais causas do desenvolvimento de vasos sanguíneos inchados e doloridos, e assim por diante. Já o segundo hábito primitivo, que é ficar sentado por muito tempo, é muito ruim para as hemorroidas. Sem contar que ficar sentado demais também aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes, derrame, pressão alta e colesterol alto.
E também fazer exercícios como musculação, ficar todo suado, tenso, fazer abdominais todos os dias não está ajudando em nada. Na verdade, há certos tipos de exercícios cansativos que demonstram que pioram as hemorroidas. O movimento que alivia as causas da dor da hemorroida é um movimento suave. Você pode realizar esses movimentos enquanto assiste a televisão. Não há saltos e nenhum equipamento especial. Execute os movimentos corretos e você estará dando ao seu corpo a cura que ele tanto precisa. Vi com meus próprios olhos todos eles se curando permanentemente. Não é só porque eu descobri que os médicos americanos estavam fazendo isso que funciona, mas também porque eu mesma testei tudo isso com mais de 100 pessoas, entre familiares, amigos e alguns pacientes nos Estados Unidos. Funcionou em todos os tipos de hemorroidas e em todos os níveis de gravidade, com homens e mulheres de todas as idades. Interrompi ela. Certo, mas se é tão simples assim, por que os médicos aqui no Brasil não descobriram isso? Vou ter que mudar minha vida para fazer isso? Estou com pouco tempo e sem dinheiro, isso é caro. Demora muito. Ela respondeu. Os Estados Unidos estão no mínimo há 10 anos à nossa frente em questão de medicina, tecnologia, estudos e pesquisas. Então, apenas poucos médicos no Brasil sabem disso. E simplesmente aqueles que sabem não revelam por causa do tanto que ganham com esse sofrimento alheio. Você não terá que mudar por completo a sua vida e tampouco precisará gastar rios de dinheiro. Vou te passar um protocolo de 3 semanas. Na questão dos alimentos, são todos naturais e saudáveis. Você irá encontrar em qualquer mercado de esquina. São super acessíveis e baratos. Além disso, vou te passar maneiras simples de transformá-los em refeições deliciosas e que ainda por cima são de baixa caloria. Ou seja, você não irá engordar, pelo contrário, consegue eliminar algumas gordurinhas indesejadas. Já em relação aos movimentos, a maioria envolve sentar ou deitar. Na verdade, há alguns que você pode fazer e ninguém nem saberá que você está fazendo. Você pode fazer enquanto assiste TV ou escuta música. São super fáceis e rápidos. Após me revelar tudo isso, ela ainda me entregou um tratamento natural para aliviar as minhas hemorroidas em 48 horas. Fiquei tão eufórica e feliz ao mesmo tempo que nem cheguei a tomar o café com ela. Agradeci por toda a ajuda e imediatamente chamei um táxi para ir para o hotel. Estava com dúvida se aquilo iria funcionar ou não, mas a luz no fim do túnel se acendeu e uma chama tão grande dentro de mim também, de recuperar a minha autoestima, a alegria e qualidade de vida. Porque, para ser sincera, até nos momentos a sós com meu parceiro estava sendo difícil. Eu ficava completamente insegura com meu corpo. Cheguei no hotel, realizei o tratamento natural que ela havia me passado e em 48 horas. Senti um alívio tão grande que não cabe em palavras o tanto que fiquei grata por ela. Eu consegui ir às reuniões e ocorreu tudo bem. Também consegui voltar para casa tranquilamente, sem desconforto ou qualquer incômodo. Meus colegas de trabalho estranharam. Eu mudei da água para o vinho. Bom, depois disso, minha vida mudou. Só de lembrar daquela primeira vez quando vi tudo dando certo, me fez sorrir te contando. Dizer adeus às hemorroidas para mim significou o fim da dor, da preocupação e tristeza, sem ficar refém das hemorroidas. Desde que tive a oportunidade de utilizar esse protocolo, que a enfermeira descobriu, 4 anos se passaram. E posso afirmar que as hemorroidas partiram para sempre. Porém, a verdade é que eu me senti muito mal, porque eu sabia que tinha algo que iria salvar metade da população brasileira que sofre com as hemorroidas. Mas por medo de perder o trabalho, essa enfermeira nunca iria revelar ao público. E para piorar, eu tinha isso em mãos, estava sentindo todo o peso nas costas de poder evitar que outras pessoas passassem por procedimentos bastante desagradáveis. Eu mesma gostaria de ter descoberto isso antes, que além de evitar toda a dor, angústia, constrangimento, iria também economizar no mínimo R$ 7.000 que gastei tentando outras soluções. Foi então que, já curada, me senti muito mais confiante em conversar com as pessoas sobre esse assunto e descobri muita gente em minha família e de minha cidade que também sofria com isso e tinham vergonha de procurar ajuda. Eu fui ajudando cada uma delas de perto e, como esperado, o resultado foi excelente com todas. Eu fui ficando conhecida em minha cidade e as pessoas não paravam de me ligar pedindo ajuda. Nesse momento, já não conseguia mais ajudar uma a uma. Era muita gente. Depois de algumas noites pensando, eu tive a ideia que mudaria a vida de milhares de pessoas. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora.
Decidi juntar tudo o que ela me passou com a permissão dela. Afinal, se ela mesma fizesse isso, não iria mais conseguir trabalhar nessa área que ama tanto. Aprimorei ainda mais e criei o método Hemorroidas Nunca Mais, 3 semanas para se libertar. Desde então, como esperado, diversas vezes grandes marcas de remédios e até mesmo alguns médicos tentam derrubar o site e me calar. O método Hemorroidas Nunca Mais, 3 semanas para libertar, é um programa online que irá te revelar, passo a passo, o protocolo utilizado pelos médicos americanos, que é completamente à prova de falhas e está preparado para enfrentar até mesmo o pior cenário possível. Mesmo que você tenha tentado de tudo, até mesmo já tenha passado por cirurgia e não tenha resolvido. Com ele, você irá curar sua hemorroida permanentemente em 3 semanas, sem o uso de medicamentos, sem cirurgia e sem quaisquer efeitos colaterais, através dos seus 2 hábitos primitivos. É diferente de tudo o que você já viu. Não é um conjunto de vários fatos interessantes e inesperados, que depois irá te deixar perdida, tentando descobrir como aplicá-lo em sua rotina. Você irá receber tudo passo a passo, um plano de ação, para ser seguido em apenas 3 semanas, que foram feitos para até uma criança de 7 anos entender. E em questão de dias, você irá recuperar a sua felicidade e autoestima, tendo mais qualidade de vida e nunca mais irá se lembrar de que um dia já teve dores ao evacuar. Agora eu quero te mostrar algumas coisas que você verá dentro do método Hemorroidas Nunca Mais, 3 semanas para se libertar. No módulo 1, você vai conhecer todos os tipos de hemorroidas, o que são e qual o grau as suas estão. Já no módulo 2, vou te contar as principais causas das hemorroidas para que você evite esses hábitos que podem vir a agravar as suas. Só com esses 2 módulos, você já conseguiria um enorme alívio, mas isso é só o começo. Eu vou te passar um super plano onde você vai aprender a modificar os 2 hábitos primitivos que os médicos não te contam para eliminar de uma vez por todas suas hemorroidas. Logo em seguida, vou te passar o método, um passo a passo de 3 semanas que fará suas hemorroidas desaparecerem. É inacreditavelmente fácil. Tem também os bônus, e um deles é o tratamento de alívio imediato, para que em 48 horas você já se sinta melhor, enquanto o tratamento principal faz efeito. Vendo isso, você já deve ter percebido o quão poderoso é tudo o que verá dentro do método, e provavelmente deve estar imaginando: quanto isso vai custar? Deve ser uma fortuna. Antes de te falar, quero dizer que não tem preço você se livrar desse problema tão incômodo. Já me falaram que pagariam facilmente R$ 2.000 por todo esse conteúdo, mas de qualquer forma, me responda você. Quanto vale você nunca mais ter problemas com hemorroidas, nunca mais sentir dor ao evacuar? E considerando que esses comprimidos e pomadas milagrosos não funcionam, custam até R$ 400 cada. Considerando que cirurgias complicadas custam no mínimo R$ 1.500 e principalmente considerando que esse método realmente irá te fazer eliminar as hemorroidas de uma vez por todas, poderia sim cobrar muito por isso, mas eu sei que se fosse cobrado muito caro, não seria todas as pessoas com hemorroidas que poderiam ter acesso a este programa para se curar, e isso iria fugir do meu propósito. Por isso, não será o dinheiro que irá te separar das hemorroidas ou não, será a sua decisão. Imagine você daqui a 3 semanas, como realmente quer estar. Sofrendo dessa condição torturante, sentindo coceira e dor constantes, sofrendo com os riscos à saúde que acompanham suas hemorroidas, ou vivendo uma vida livre de hemorroidas, desfrutando da energia renovada e vitalidade, sem os sintomas debilitantes. Afinal, até quando você vai conseguir conviver com isso? Você vai esperar piorar ou se transformar em outra doença para agir? A decisão é sua, de agarrar ou não essa oportunidade. O preço que você irá investir não é nem de perto do que realmente vale. E você não vai precisar pagar R$ 1.000, nem metade disso que seria R$ 500, 2 bônus que eu ainda não te contei.